Então, bom dia a todos e a todas. Um prazer estar aqui em mais um seminário do Instituto Brasileiro de Direito Parlamentar. E hoje estamos aqui com o Dr. Luiz Otávio Rezende, que vai nos apresentar o seu livro sobre essa temática tão instigadora na atualidade dos influencers e como isso tem refletido na vida política, não só eleitoral, mas como a pesquisa bastante inédita dele mostra também na atividade legislativa. Então, sem mais enrolação, eu passo a palavra ao Dr. Luiz e fica à vontade para expor, então, fazer a sua exposição. Obrigado, professor, por aceitar o convite. Bom dia a todos, muito obrigado. Como disse, sou Otávio Rezende, sou professor aqui em quadro, aqui em Brasília, né? Professor já é juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal há aproximadamente 15 anos, o tempo passa, né? Assim como professor, e venho fazer a apresentação sobre a pesquisa derivada, né, no livro, Poder Legislativo Software Society, Legis e Influencer na Sociedade do Eu Espetáculo. Então, inicialmente eu gostaria de agradecer ao Instituto Brasileiro de Direito Parlamentar, o Instituto Parla, às pessoas de Monique Santos e Renan Guedes Sobreira, bem como ao Núcleo de Investigações Constitucionais da Universidade Federal do Paraná, na pessoa da professora Eneida Desirê Salgado, por esse convite para estar aqui neste momento, com a oportunidade de divulgar minha pesquisa e o livro dela decorrente. Meu muito obrigado. Esperando desde já que o presente seminário seja mais uma fagulha, para o incentivo da pesquisa sobre esse tema que envolve não apenas direito constitucional, mas também a aplicação das novas tecnologias na nossa sociedade. Então, sem mais delongas, vamos ao tema: Poder Legislativo e Software Society, o Legis Influencer na Sociedade do Eu Espetáculo. E para iniciar, eu trago uma pequena provocação, um desafio a todos que ora me assistem, uma provocação simples, a fim de apresentar uma breve introdução do tema e começo apresentando o nome: Jimmy Donaldson. Jimmy Donaldson. Para muitos dos que agora assistem essa palestra, neste momento se debruçam sobre essa apresentação, trata-se de um nome completamente desconhecido, alguém qual nunca ouviram falar. Entretanto, caso vocês estejam perto de uma criança, um adolescente com acesso regular às mídias sociais hoje onipresentes em nossa sociedade digital, conclamo os prezados espectadores a indagarem a eles se conhecem MrBeast. Muito provavelmente essa resposta vai ser positiva, pois estaremos iniciando, neste momento, um assunto sobre o youtuber mais famoso do mundo e que ocupa já há algum tempo a primeira colocação no ranking de fama, fortuna anual dos maiores influenciadores digitais do mundo. Seus vídeos de desafios, interação direta com o público, que ele busca estabelecer laços imediatos de empatia, independentemente dessa tentativa se dar em ambientes reais ou digitais, MrBeast foi um dos primeiros a decifrar com sucesso o segredo de como usar a plataforma do YouTube a seu favor. Ou seja, como a própria autopromoção dígito social remunerada, né, se estabelecendo no tabuleiro virtual como um dos players que retroalimentam esse mecanismo por trás das grandes redes e plataformas digitais. Prefaciando uma obra lançada ainda em 2021, best-seller, do New York Times, na qual a propaganda desta obra era de um manual voltado a desvendar a forma do YouTube, de modo a permitir o impulsionamento de visualizações, construção de público e aumento de renda. Jimmy Donaldson, ou MrBeast, ele deixou clara ali a sua percepção sobre a capacidade de influência e interação digital de YouTuber, ao propagandear que durante uma semana mais pessoas visualizavam seus conteúdos do que espectadores do Super Bowl, grande festa do futebol americano, há muitas décadas. Entorpecido por essa sua capacidade de estabelecer uma conexão especial com seu público, com laços de confiança muito mais relevantes do que celebridades tradicionais, MrBeast apregoa o abandono da mídia tradicional e seu antigo formato de promoção, apontando a propaganda digital via influencers como muito mais efetiva, adequada e barata, nessa nossa sociedade do início do século, especialmente se tomarmos como parâmetro a camada mais jovem da sociedade.
Então vejam, hoje, já do alto de seus milhões de seguidores e espectadores em todo o mundo, MrBeast tem espraiado a sua participação para além das redes sociais. Novos programas para redes fechadas, espelhando a sua atividade no YouTube. Como se pode ver de sua recente incursão em um programa veiculado na Amazon Prime em todo o mundo, formato de reality show, com episódios semanais, eliminações e grandes prêmios em dinheiro. Assim, para vocês espectadores que hoje tomaram contato com essa personalidade do mundo digital, que no ano de 2024 apenas teve ganhos estimados em valores próximos a 100 milhões de dólares, lhes apresento a nova espécie de comunicador do século XXI, cujos métodos de apresentação seguem uma cartilha pré-determinada que envolve o conhecimento do jogo do eu espetáculo digital, com suas nuances e regras ditadas pelas grandes empresas de tecnologia, assim como táticas específicas de marketing com ênfase no mercado digital, sempre com foco na venda do eu, numa mistura de entretenimento e informações baseadas na capacidade de cada um de gerar a antiga empatia com o leitor e espectador, agora com o uso dessas tecnologias que são capazes de ligar de forma instantânea e sem fronteiras usuários localizados em qualquer parte do mundo. E é justo dessa fonte, desse tipo de comunicador, desse soldado pago do sistema de comunicação digital hoje vigente, que extraímos nosso personagem principal e alvo específico da minha pesquisa de doutorado, intitulado Legis Influencer, o grande player político desse jogo do espetáculo digital. Como eu declino na obra derivada do meu trabalho acadêmico, recentemente publicado pela editora Juspod, esse personagem emerge de um cenário que apresenta uma realidade político-comunicativa cada vez mais digital, onipresente, ininterrupta e pautada pela superconexão, a aceleração das relações sociais e o espraiamento de um ânimo furioso no seio da sociedade. Personagem desses novos tempos que, ciente de suas potencialidades, de todas as potencialidades derivadas desse contato digital direto com as massas, adaptou a projeção midiática do seu eu para colher não só benefícios sociais e financeiros, mas também políticos. Dessa expertise ainda dominada por um pequeno número de afortunados da Software Society. Um player que é focado no fomento contínuo do consumo de um novo tipo de comunicação político-social, aspirando a uma espécie de interação online, direta, pessoal, com eleitores usuários no fluxo ininterrupto de troca, produção, publicação de informações no universo digital, representado por seus vários clusters de aglomeração virtual, no caso, as redes sociais. Um ator que passou a transitar pelo exercício do mandato parlamentar, fomentando uma forma de atuação e expressão que trazia para o ambiente do poder legislativo todas as técnicas que possibilitaram o seu destaque anterior nos mais variados nichos do enxame digital. Se em 2018, no ano que tivemos as nossas primeiras eleições tidas como digitais, os primeiros influenciadores obtiveram suas primeiras vitórias eleitorais, as eleições gerais seguintes, realizadas em 2022, validaram o status desse novo ator político, com a conquista por vários deles da reeleição para cargos no Legislativo Nacional, acompanhada ademais da chegada de inúmeros outros discípulos desse formato político híbrido, que tem nas redes sociais o seu maior espectro de apresentação, fomento e controle de apoio. Entretanto, apesar desse sucesso político-eleitoral, muitas questões passaram a surgir sobre esse modo de atuação parlamentar e uma possível interferência no regular funcionamento do Poder Legislativo, ainda arraigado em suas tradições, não preparado para lidar com a chegada de um integrante de inegável capacidade disruptiva do status quo. Sobretudo tendo em vista o seu modo de representação voltado ao individual e fala no exercício do mandato permeada por características previamente tidas como adequadas à finalidade de inserção em rede. Então, para responder esses questionamentos que centram-se na adequação do modus operandi do Legis Influencer, sua conformidade com o que seria jurídico e socialmente tido por adequado, no tocante à expressão e atuação do legislador no exercício do mandato, a pesquisa que serve de base para a obra objeto do presente seminário foi dividida em
4 partes, depois convertidas em 4 capítulos, seguindo uma linha de raciocínio que visou traçar inicialmente um cenário base, para depois permitir um aprofundamento na temática derivada do advento do legis influencer. Em resumo, essas divisões estão fundamentadas na intenção de melhor expor, e aí estão feitas com os seguintes temas principais, que são objetos de cada um dos capítulos do livro: a vida na sociedade dos dados, com a superconexão, superconectada, rápida e furiosa. No capítulo 2, a digitalização da comunicação social e seus efeitos no poder legislativo, com o ocaso de um sistema e advento de um novo, com a construção de um cenário que leva ao estabelecimento do jogo do espetáculo digital e do seu player político. No capítulo seguinte, tratando dos pontos de tensão decorrentes da chegada do legis e influencer ao poder legislativo, no que se percebeu haver um confronto entre a velha representação e o novo porta-voz digital, legislador do enxame digital. Por fim, traçando um parâmetro entre o legis influencer e o legislativo do amanhã, buscando se estabelecer standards e limites de atuação. Neste primeiro capítulo, e aqui fazendo um pequeno adendo para falar especificamente sobre cada um destes 4 pontos tratados acima. Então, o primeiro capítulo, o primeiro ponto, eu procurei trazer as nuances da sociedade digitalizada que permeia o século XXI, esse tônus de prestígio ao futuro, esquecimento do passado, especialmente quando este não se mostra adequado ao intento dos novos políticos. Nessa sociedade dirigida pelo software, pautada por uma necessidade de constante, rápida e nem sempre saudável do ponto de vista constitucional atualização, em que os extremos políticos se normalizam no labirinto digital da verdade, erigido pelas novas intermediárias da expressão, as grandes companhias tecnológicas responsáveis pelo funcionamento das redes sociais, para quem a vivência conectada, exaustiva, acelerada e furiosa do homem digital não é uma opção, não é uma simples opção, mas uma verdadeira necessidade existencial por força de seu modelo de negócio. Já no segundo ponto, seguindo essa linha expositiva, foi feita uma ponte entre essa renovada dinâmica comunicativa digital e seus efeitos na arena político-social, com a apresentação específica de dados que demonstram a inegável força da expressão que transita em fluxo no universo digital. Este capítulo teve o intento de demonstrar o porquê desse repentino destaque daqueles que se mostraram capazes de entender os meandros do funcionamento dessas novas tecnologias, fazendo uso das potencialidades por essas ofertadas para desenvolver com muita eficiência o quê? O seu eu digital. Uma vez ali alçados aos status de ídolos, vencedores dessa nova fronteira da existência social, numa formatação que lhes conferia ampla representatividade no seio da sociedade, viram ali a abertura de um caminho rumo à tradicional seara política, ainda pouco afeita aos novos estándares derivados da mudança dos parâmetros comunicativos deste início de século. Uma vez eleitos, esses influenciadores, já no exercício do cargo, essa espécie de e-político legislador apresentou ao tradicional poder legislativo um novo modo de atuação parlamentar, voltado à dioturna projeção do seu eu digital para os seus seguidores, para quem provém, como novos anteparos da informação no interior do grande e ininterrupto fluxo digitalizado, o conteúdo especificamente escolhido para manter acesa a constante interação no cenário das redes sociais. Nesse existir político híbrido, e já conhecedores das regras do jogo do espetáculo digital, esses novos players utilizam de toda a sua expertise para atingir o público justamente pela provocação de sentimentos mais humanos, sedimentando a conformação e a mantença de um ambiente comunicativo cada vez mais voltado à
potencializar e a normalizar reações extremadas e intolerantes. Exposto esse cenário, o terceiro capítulo do livro já traz um aprofundamento sobre o tema, de modo a enumerar os possíveis efeitos diretos e indiretos decorrentes dessa nova conformação do atuar parlamentar no âmbito do poder legislativo, tá? Derivado dessa chegada do legis influencer. E foram trazidos pontos de tensão que se prestariam a formar um cenário de enfraquecimento do poder legislativo quando vistos em conjunto, já que cada um destes pontos de tensão traria, né, uma especificidade capaz de alterar ao seu modo a própria essência das atividades do legislador, sobretudo a sua atribuição de produzir as regras regentes do Estado. Como declinado, como dito, esses novos métodos de comunicação política decorrentes do uso massivo das redes sociais no interior da sociedade do software tiveram o poder de afetar de forma substancial os participantes principais do poder legislativo, os parlamentares, porque se mostraram capazes de inserir uma nova percepção sobre o papel de cada um deles no Congresso Nacional. Pois agora, muitos estão mais voltados à autopromoção do seu eu digital, com reflexos diretos agora no agir parlamentar, seja quando da análise de um novo projeto legislativo, seja no momento em que falam pelo seu eleitor. Esse modus operandi dos componentes principais do jogo do espetáculo na seara política, os legis influenciadores, algoritmos e companhias tecnológicas, se mostrou capaz de trazer um novo referencial no tocante ao passado. Por quê? Com opiniões se sobrepondo a fatos, com narrativas prevalecendo perante a história documentada, tudo em nome da busca de justificativas para a ação presente, cujos efeitos aguardam um incerto e imprevisível futuro. Soma-se a isso a materialização, pela chegada do legis influencer, de uma espécie de chilling effect legislativo, um incentivo ao abandono pelos parlamentares do exercício de posições proeminentes quando da análise de temas sensíveis no aspecto político-social. Por quê? Porque a eventual visibilidade no ponto levaria o político, aquele político tradicional, a arcar com um desgaste público ocasionado pela propagação online escalada de críticas à sua postura, sobretudo por aqueles que direcionam suas manifestações no universo online por pautas de cunho ideológico, populista e autoritário. Complementando, à vista da aceleração social inerente à sociedade do software, com uma forte propensão à busca de respostas capaz de suprir esse desejo irrefreado de uma constante e rápida atualização do eu a cada novidade tecnológica que é inserida na sociedade, viu-se o fomento de uma narrativa de anacronismo da tradicional forma de atuação parlamentar, quando o aspecto tempo é alocado como paradigma, pois o debate, a formação do consenso, a consolidação de um caminho focado na oitiva de partes dissonantes parece consumir cada vez mais um tempo muito superior ao aceitável, porque o legislativo vem se tornando, sobretudo, porque o legislativo vem se tornando o reflexo de uma sociedade cada vez mais polarizada, que elege para representá-la verdadeiros porta-vozes de seu ânimo furioso de combate ininterrupto daquele representativo do outro no aspecto ideológico. Ainda neste capítulo foi apresentado um efeito direto dessa situação de ausência do poder legislativo quanto à produção legislativa sobre temas urgentes e relevantes, com a maior e mais evidente invasão de suas atribuições pelos demais poderes, que ante a inviabilidade de formação de consenso necessário à formalização das regras, no âmbito daquele que é constitucionalmente incumbido para exercer esse munus, os demais poderes passam a ocupar esse vácuo, num cenário nada saudável à nossa democracia, calcada na separação dos poderes e no estabelecimento de funções precípuas para cada um deles.
O quarto capítulo, o capítulo final, da minha pesquisa, após essa exposição das questões relativas ao disruptivo presente da sociedade do software, teve um intento de se voltar à busca de soluções para o futuro, no qual a presença de um número cada vez maior de parlamentares que tem a sua atuação base lastreada no agir do legis influencer parece ser uma realidade não muito distante. De uma nova principiologia, ao estabelecimento de regras internas ou mesmo legais, passou-se a tratar de uma possível necessidade de revisão do entendimento do STF no tocante ao alcance da inviolabilidade parlamentar, numa defesa da superação do entendimento que alberga a natureza absoluta desta garantia quando a fala ou expressão for exarada no interior da Casa Legislativa, o dito critério geográfico, de forma a sedimentar a aplicação deste benefício para os casos nos quais se verifique apenas, mediante o regular controle derivado da separação dos poderes e mecanismos de freios e contrapesos, a efetiva existência do nexo, chamado nexo de implicação recíproca, entre o dito falado e a função público-parlamentar. Fazer uma pequena pausa aqui para água. O professor fala absolutamente muito rápido. Eu peço escusas por esse pequeno detalhe. Espero que todos ainda estejam por aí e, claro, interessados no tema relacionado ao legis influencer. Feita essa breve pausa, com a exposição do livro, eu gostaria de cada um dos capítulos da obra, eu passo aqui a exposição das conclusões extraídas dessa pesquisa inspiradora do livro. E é preciso dizer que foi grande e instigante o desafio de falar sobre essa figura política disruptiva, para quem a vitória se resume a um só nome, o seu, e que se apresenta com sua própria imagem e voz ao cenário constitucional brasileiro, utilizando para tanto as ferramentas tecnológicas que o alçaram ao estrelato digital, as redes sociais, novas guardiãs da palavra deste início de século. Nessa renovada dinâmica comunicativa contemporânea, que demanda uma constante, rápida, e a atualização, e nada, nem sempre saudável atualização, temos um novo player que exerce um papel de anteparo informacional monetizado do infinito fluxo informacional disposto em rede, que lhe confere um status político representativo relevante perante o nicho de usuários com os quais mantém dioturno contato. Sobretudo quando consideramos os laços de confiança e autenticidade presentes nessa espécie de interligação mercadológica digitalizada. De fato, foi possível concluir ao final da pesquisa que o legis influencer, em suas meticulosamente planejadas aparições, transmuda a finalidade pública inerente à atividade parlamentar, visando dar prevalência ao seu único e maior intento, qual seja a autoprojeção privada e possivelmente monetizada de seu eu, sem se importar, quando adota essa postura, com os meios utilizados para atingir esse objetivo, notadamente os efeitos potenciais decorrentes da produção e compartilhamento de conteúdos plasmados por gatilhos psicológicos, ensejadores de circunstâncias problemáticas para o regular funcionamento do legislativo do Estado Democrático de Direito, exemplo daquelas que realçam e estimulam aspectos odiosos, antidemocráticos, distorcidos, falsos, antipluralistas e ideologicamente radicalizados e intolerantes. Adotando o legis influencer, um novo referencial contra o passado, com opiniões que se sobrepujam a fatos e narrativas da história documentada modificadas para servir a um aparato de storytelling, aqui utilizando a expressão de Byung-Chul Han, Byung-Chul Han, usa o legis influencer uma nova língua do povo, fixando por intermédio de imagens, sons e uma reduzida e facilitada linguagem digital o necessário estímulo sem limite ao consumo de informações e opiniões escolhidas à luz do potencial de replicação, monetização no bojo das redes sociais, contando, para tanto, com auxílio interessado e parcial
das grandes plataformas que as controlam por meio dos algoritmos de inteligência artificial. Ao assim agir, o Legis Influencer serve como meio ou antena de propagação de uma verdadeira neblina informativa sobre a sociedade, especialmente à vista de sua grande capacidade de espraiamento de conteúdo e criação e fomento de ondas informacionais, num modus operandi de exteriorização da palavra, que fragiliza o poder legislativo não apenas ao impor, como dito, uma espécie de chilling effect sobre uma grande leva de parlamentares, mas também ao sedimentar a inoperância do poder legislativo por força de situações induzidas de polarização de cunho destrutivo, calcadas no embate infinito e impossibilidade de consenso parlamentar, que tendem a se consolidar acompanhando o aumento da ocupação de espaço nas fileiras das casas legislativas por essa nova figura. Como se vê, trata-se de um cenário eminentemente desafiador e que demanda, a partir da chegada e efetiva atuação do Legis Influencer no palco político constitucional brasileiro, uma nova compreensão sobre o aceito como constitucionalmente admissível no tocante à expressão exteriorização da palavra do parlamentar, de maneira a tornar imperioso um urgente debate, não apenas tendo por parâmetro o aprimoramento do arcabouço regimental e legal incidente, mas também o jurisprudencial sobre o alcance da inviolabilidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição Federal. Por fim, e aqui expostas essas conclusões, eu finalizo essa palestra sobre o livro Poder Legislativo e Software Society, o Legis Influencer na Sociedade do Espetáculo, com mais uma singela provocação. Pois todo o aqui dito indaga os presentes sobre o sentimento que têm quanto aos que serão eleitos e terão as maiores votações para os cargos do Poder Legislativo Federal no próximo ano. Os legis influencers continuarão o seu estabelecimento no Poder Legislativo e o seu número total continuará a crescer? Ou teremos um ressurgimento dos representantes da tradicional forma de atuação política? Fica aqui essa provocação e o agradecimento a todos, meu muito obrigado, né, devolvendo a palavra ao Renan. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor, pela exposição. Muito interessante a abordagem, né? Dentro dessa perspectiva de uma sociedade de espetáculo, a gente tem visto muitas pesquisas na área do direito eleitoral, né? Como isso influencia as eleições, a distribuição de votos, a questão do direcionamento algorítmico, mas nessa perspectiva de funcionamento do legislativo. Acho que é a primeira vez que eu escuto uma pesquisa a respeito disso, então bastante interessante e inédita, né? Então eu abro se alguém tem alguma questão para alguma pergunta, alguma curiosidade que queira perguntar ao doutor, só levantar a mão ali no vídeo que a gente já, ao digitar no chat, que daí eu leio a pergunta. Caso ninguém tenha ou esteja formulando, eu tenho uma pergunta para o doutor. Doutor, essa questão da inviolabilidade, né, o senhor comentou. A própria jurisprudência suprema já tem, de certo modo, relativizado um pouco isso, mesmo de questão dentro, né, as falas feitas dentro do parlamento ali, né? Teve o caso não me lembro agora o nome do parlamentar, mas que fez uma crítica sobre Lei Rouanet e ele estava ali dentro do ambiente, né, do plenário, e mesmo assim ele foi responsabilizado, né? De outro lado, mais recentemente, com o caso do Nicolas Ferreira, né, ele estava na tribuna e daí se aplicou a questão da inviolabilidade. Então, a gente vê que a jurisprudência do Supremo às vezes é muito oscilante, assim, depende da circunstância, da composição, não sei, do alinhamento dos astros, mas a coisa muda, né, de acordo com as situações. Então, o senhor acharia, o senhor acha que é saudável a gente adotar essa perspectiva que vem assim da doutrina italiana, do nexo, né, entre o mandato e a fala, e abrir mais ainda a inviolabilidade para uma análise judicial. O senhor acha que seria assim saudável para a democracia? Não seria necessário que o próprio poder legislativo tomasse as rédeas disso e decidisse mais afirmativamente sobre essas questões no âmbito do decoro parlamentar? Ótima pergunta, Renan. Eu
É engraçado porque quando avaliamos a questão da jurisprudência do Supremo, aí que o estabelecimento ali da jurisprudência e que tem sido citado, inclusive pelo ministro Alexandre, né, esse nexo de implicação recíproca, a evolução histórica, né, do que seria absoluto e do que seria relativo, e que nós temos ali inúmeras decisões reconhecendo a inviolabilidade a partir da manifestação exarada no interior da Casa Legislativa, mas nós pensamos, tudo bem, não vamos estabelecer essa necessidade ou vamos evitar a aparição, tá, ou a intervenção do Poder Judiciário. Mas aí nos voltamos ao próprio Poder Legislativo. Há alguma regulamentação desse uso de redes sociais que seja capaz de impedir esse uso privado, que é quase um uso privado, né, de projeção do eu dentro do poder legislativo? Nós sabemos, e isso sabemos a partir da pesquisa, né, que todas as aparições daqueles que se utilizaram, né, como influenciadores digitais são meticulosamente apresentadas para posterior edição e inserção em rede. Não se trata mais do púlpito do Senado ou da Câmara Federal ou de qualquer outro poder legislativo no âmbito estadual ou municipal, mas sim, né, de um local em que se faz uma autoprojeção digital para o mundo. Então, neste aspecto, se nós estabelecêssemos, né, a possibilidade de apenas o legislativo fazer como diria, este controle, nós submeteríamos os próprios legisladores, né, a essa espécie de pressão externa. Por quê? Porque esses mesmos influenciadores, hoje dotados de grande poder e projeção social midiática digital, poderiam estabelecer uma situação de perseguição, né, e trazer ali, né, um fomento político, né, criando um aspecto que tornaria impossível a sua eventual responsabilização. O fato é que a seara digital ela admite qualquer narrativa, como eu disse, né? As narrativas se sobrepõem aos fatos. Nós estamos numa hipótese de storytelling. E se nós não tivermos, neste momento emergencial, a míngua, né, de regras específicas no âmbito do próprio poder legislativo, tá? Se nós não tivermos essas regras estabelecidas e a possibilidade de controle, tá? Qual seria o único poder capaz de fazer isso? Porque qual seria a proteção dada àqueles que são atingidos por essa fala parlamentar? Então, nós temos, né, apenas o poder judiciário dentro do poder, né, dos freios e contrapesos. E eu acho que essa situação trazida da implicação recíproca é um grande norte. Porque se a fala está relacionada à atividade parlamentar, não há o que se dizer. É a função dele. O parlamentar foi eleito para isso, para se tratar como parlamentar, para representar e falar por aqueles que o elegeram. Entretanto, ele não está ali para trazer situações que fomentam a desconstrução democrática, tá? O antipluralismo ou coisas do gênero. Então, a minha opinião, após a pesquisa, é de que sim, é possível, e sabendo já de que há uma tendência, né, principalmente pelo aumento substancial dos casos que são levados ao Supremo. Vejam que os parlamentares têm levado ao Supremo várias dessas notícias, algumas são arquivadas, mas algumas viraram ações penais, mas eu tenho sentido uma tendência de flexibilização dessa regra, da inviolabilidade absoluta para manifestações exaradas dentro do Congresso Nacional. Agora sim. Muito obrigado, doutor. A gente tem uma pergunta ali no chat, que a Nicole coloca assim: o problema fica muito claro no trabalho parlamentar nas comissões temáticas, que muitas vezes não conseguem funcionar, não votam nada devido à atuação dos legisfluencers. O doutor faz alguma sugestão para regulamentação ou mitigação dessa atuação? Obrigado, Nicole. No capítulo final do livro, como é um assunto inexplorado,
a gente sempre tenta trazer e abarcar o máximo de sugestões possíveis. No âmbito do Congresso Nacional, já tivemos algumas propostas, né, visando trazer, e eu acho que, inclusive, né, a chegada do Legis Influência ela traz um descompasso, ela traz uma situação de diferença substancial, inclusive de poder, entre aqueles legisladores e políticos tradicionais e esses novos comunicadores digitais que agora estão, né, como políticos, porque eles têm essa possibilidade de prover a sua autoprojeção, independentemente de qualquer meio de comunicação digital, né, e de maneira muito barata, sem a necessidade do poderio econômico. Então, veja, Nicole, sobre o Legis Influencer, eu acho, e aí eu trago como primeira proposta, eu até apresento alguma principiologia relacionada que poderia ser adotada ali pela Casa Legislativa, né, com o estabelecimento de standards para possível, inclusive, responsabilidade ali dentro da Casa Legislativa, trazendo aquilo que Renan até disse, porque é preciso prover o Poder Legislativo de meios para se autocontrolar. Mas eu acho que um dos pontos principais da minha pesquisa trata da possibilidade de retirada da monetização de conteúdos políticos, de canais oficiais, não só de canais oficiais, mas de monetização de páginas que tentem, ou de perfis que tentem trazer conteúdo político. Porque a política, a meu ver, não está aí para ser monetizada. Eu acho que o último caso, e é um caso que está ainda para ser analisado pelo TSE, eu não sei se já chegou a análise pelo Pleno, mas foi o caso do Pablo Marçal, né, nas eleições municipais de São Paulo, em que foi suspensa a monetização dos canais do Pablo Marçal, ele faz parte dessa pesquisa, mas essa suspensão da monetização iria criar um grande desincentivo, ou uma hipótese de retirada do incentivo, não só para que aquele legis influencer que efetivamente ativou a possibilidade de monetização, porque essa monetização não é automática, é preciso que a pessoa ative, né, dentro dos canais, das redes sociais, essa monetização. Então, se você retira esse financiamento das redes sociais, que tem essa predisposição ao espraiamento de conteúdos nem sempre tidos como saudáveis à democracia, nós temos uma falta de incentivo não só ao influenciador, mas também a todos os seus seguidores de repostagem e elaboração de cortes, tá, para a projeção e monetização, tá, deste tipo de conteúdo. Na verdade, é uma busca do resgate. O que é público é para ser público e não ser monetizado pelo exercício. A função é para ser pública e não ser um objeto de monetização pessoal. Certo, obrigado, doutor, pela resposta. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Continua aberto o espaço. Quiser mandar no chat, que nem a Nicole fez. Não? Então, doutor Luiz, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. A Nicole mandou ali um obrigada pela resposta. Obrigado, Nicole, pela pergunta. Espero que tenha gostado da palestra. E então agradeço muito, doutor, pela exposição. Achei muito interessante quando sair publicado, quando a editora lançar, por favor, nos avise que a Tá, gente. tá Ah, lançado, já está à Renan. Eu venda? acho que ele está já está à venda no site da editora Juspod. Eu acho que ele está em pré-venda, né? O envio é a partir do final do mês. Eu É. estou aqui ansioso para receber o meu próprio exemplar. Uhum. E eu espero que, né, se tiverem interesse, tá no site da editora Juspod. Aí, espero que gostem da pesquisa. Aham, com certeza. Vamos com certeza adquirir, é um tema de interesse nosso também. Muito obrigado, doutor, pela palestra, pela disponibilidade de tempo. E com isso, então, a gente encerra esse seminário e fica o convite para os próximos. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Tenham um bom dia.